anime é Bokura wa Minna Kawaisou. Kazunari Uso é um calouro do ensino médio que vai começar a viver sozinho por causa dos pais que agora trabalham em uma área diferente. Animado por sua nova vida independente, ele espera continuar sua adolescência sem preocupação e de preferência com uma namorada. Mas ele logo descobre que sua nova pensão Kawaii Complex está longe de ser comum. Os vários inquilinos do complexo Kawaii são todos pessoas bastante excêntricas, e no caminho da pensão, Kazunari encontra um cara muito pervertido e masoquista, que sabe o nome dele e acaba sendo levado por um guarda. Kazunari chega na pensão e a gerente Sumiko mostra o local para ele. Quando ele vê seu quarto, é maior do que ele esperava, porque Kazunari vai ter que dividir com Shirosaki, o homem pervertido de mais cedo. O garoto reclama muito de ter que viver perto de Shirosaki e decide que vai passar a noite na casa do seu amigo. Na saída do local, ele dá de cara com a garota da escola por quem ele é apaixonado. O nome da garota é Kawai Hitsu. Kazunari fica mais interessado na pensão e persegue Hitsu tentando conversar com ela, porém é parado quando quase ultrapassa a ala feminina. Mais tarde, Kazunari fica espiando Hitsu de longe silenciosamente, até Shirosaki aparecer e denunciar sua localização. O garoto começa a discutir com o outro e sem querer acaba ultrapassando a área feminina. Hitsu pune ele por isso. Depois de estar acomodado em seu novo quarto que divide com Shiro, Kazunari consegue conversar normalmente com seu colega, que fala sobre as duas garotas que Kazunari ainda não conheceu, pois elas estão viajando. Mayumi é uma mulher que trabalha e Sayaka é uma universitária. Shirosaki mostra uma foto de Mayumi. Na tardezinha, Kazunari sai para passear. Ele encontra uma mulher se afogando na bebida e facilmente percebe que ela levou um fora. Ele pensa se deveria apenas ignorá-la, porém ele vê ela em péssimas condições e resolve ajudar. Kazunari acha o rosto dela muito familiar e também tem muita dificuldade em lidar com a arrogância dela. Após receber a ajuda de Kazunari, ela começa a dar em cima dele e é impedida por Hitsu, que aparece de repente. Aquela mulher é a linda Mayumi da foto que Shiro mostrou a Kazunari. Depois das duas quase matarem Kazunari, eles retornam à pensão. Mayumi é um alcoólatra que odeia casais felizes por causa de sua má sorte com homens, e dessa vez não foi diferente, ela tem mais chifres do que dinheiro para contar. E mais tarde, Kazunari desfruta do primeiro jantar na pensão junto com seus inquilinos. Durante uma refeição dos moradores da pensão, eles comentam sobre seus planos para as férias, já que a gerente Sumiko vai viajar. Kazunari é o único sem planos. Mais tarde, ele fica em seu quarto pensando que deveria ter se planejado melhor para não ficar no tédio durante as férias. Ao seu lado, Shiro apronta alguma coisa, na qual ele disse ser divertido, e ele convida Kazunari para se juntar a ele e Mayumi. Logo depois, Shiro aparece fazendo bolhas de sabão e os outros dois ficam maravilhados. Hitsu chega logo depois e também fica animada, porém se recusa a se juntar a eles, mesmo querendo muito. Mas Kazunari consegue convencê-la. Ele fica bobo de paixão ao ver Hitsu sendo expressiva pela primeira vez. Kazunari fica em êxtase observando ela e isso não acaba bem para ele. Na manhã seguinte, Kazunari se prepara para lavar suas roupas e acaba encontrando uma pecinha no meio do corredor da pensão e sua mente fértil vai à loucura. No entanto, Shiro chega e mostra que é apenas um acessório de cabelo. Em seguida, Shiro aparece com um visual secular, já que todas as outras roupas estão lavando. Mayumi, Shiro e Kazunari participam da atividade de estender roupas e fazem rindo, enquanto Hitsu apenas observa. Sumiko coloca ela para juntar cortinas junto com Kazunari. Enquanto eles recolhem as cortinas em silêncio, o garoto tenta puxar assunto com ela, mas não obtém o sucesso desejado. Eles voltam para os outros e acabam presenciando uma cena artística que faz Hitsu rir muito e Kazunari acompanha ela. No chá da tarde, Mayumi tenta entender o que era tão engraçado, mas Hitsu quer guardar segredo. Kazunari sente como se tivesse dado um passo para mais perto dela. Caminhando pelo corredor, ele encontra mais uma roupa e dessa vez era realmente uma pecinha. Agora ele acabou de dar 10 passos para trás. Tarde da noite, os inquilinos decoram a pensão como se fosse para um ritual, mas é para a noite assistindo filmes de terror. Hitsu fica em um canto sozinho com muito medo do filme, mesmo não querendo admitir. Já Kazunari ao seu lado fica fazendo companhia. Depois que o filme acaba, Hitsu fica com medo de ir ao banheiro sozinha, então Mayumi acompanha ela. Alguém ataca elas e os outros correm para ver o motivo do grito das garotas, mas era apenas Mayumi sendo apalpada por Sayaka no escurinho. Kazunari finalmente conhece a última moradora da pensão. Ele acha Sayaka a única formal entre os outros. No entanto, Mayumi odeia o jeito que Sayaka age falsamente como uma garota adorável e como Kazunari está caindo nos truques dela. Então a outra garota fica um tanto incomodada ao ver que Mayumi é próxima a Kazunari. No outro dia, ele chega da escola e o pedido dele está no quintal esperando. Seu amado corcel, que ele imagina pedalando com uma namoradinha na garupa ao pôr do sol. Mayumi e Shiro são os primeiros a experimentar a bicicleta dele. Kazunari fica muito irritado por eles terem roubado o primeiro passeio em dupla que ele sonhou em inaugurar. Hitsu e Sayaka chegam para ver a confusão. Sayaka vê a bicicleta nova de Kazunari e sugere que Hitsu comece a voltar da escola com ele. E prontamente o garoto apoia a ideia, porém é ignorado. Sayaka pergunta se ele gosta de Hitsu,
mas ele prefere morrer que admitir. No dia seguinte, Kazunari se prepara para usar sua bicicleta nova e ir à escola pela primeira vez, e logo é abordado por Hitsu. Ele convida ela para ir junto, mas ela recusa com convicção. Com isso, Kazunari vai embora com vergonha da rejeição. Já ela fica com vergonha por ter pensado errado, Hitsu só estava tímida. Kazunari passa o tempo todo pensando no que aconteceu, e quando precisa fazer um trabalho na biblioteca, Hitsu chama ele para se desculpar do seu jeito, mas Kazunari consegue entender. Mais tarde, ele chega em casa e presencia uma cena ainda não acostumado a ver, os inquilinos agindo normalmente. O prota não sabe como agir e Mayumi acha que ele está de olho nela, mas a atenção de Kazunari está toda em Hitsu. Isso deixa Mayumi muito irritada. Kazunari fica preocupado com Hitsu deprimida. O celular de Mayumi toca e todos sabem que é um ex dela que ela ainda não superou. Mai fica toda bobinha com as mensagens dele e nega a todos o óbvio. Ela dá uma desculpa esfarrapada para atender a ligação. No dia seguinte, Mayumi está toda produzida para levar mais alguns chifres. Mesmo ela dizendo que não é uma mulher fácil, nos pensamentos de Kazunari ele tem uma opinião diferente, já que não deixa de pensar a realidade. Enquanto isso, Hitsu tem agido estranho, fazendo Kazunari ficar pensando sobre o motivo. O tempo passa e ele chega em casa na hora que Mayumi está saindo para se encontrar com o ex. Diferente do que Mayumi pensou, ela passou o jantar todo escondendo sua irritação pelo homem com ela. A paixão que mais sentia se foi, e dessa vez é ela quem dá um fora nele. Mayumi chega na pensão exigindo uma comida decente, no entanto é recebida com Hitsu muito emocionada. Na verdade, Hitsu estava apenas sendo influenciada pelo livro novo que está lendo. Esse é o motivo dela estar agindo estranho. Me diz nos comentários se você também age estranho por anime, série ou livro que está vendo. Na manhã seguinte, quando Kazunari está subindo na sua calanga, ele vê Sayaka sendo intimidada na frente da pensão, e assim que ela vê ele, corre para o seu lado, e é Kazunari que se sente ameaçado pelo homem. Sayaka só piora sua situação dizendo coisas comprometedoras. O livro de Hitsu atinge o homem e Kazunari consegue escapar sem levar uma surra. Já no jantar, as três mulheres da pensão dão um sermão em Sayaka pelo seu hábito de provocar homens e trazer o problema para casa. Então mais tarde, Kazunari agradece Hitsu por tê-lo salvo daquele homem. Ele começa a falar demais e Hitsu fica sem paciência e vai embora irritada. Kazunari acompanha Hitsu na volta para a pensão. Mesmo ela não dizendo uma só palavra, ele fica emocionado ao lado dela. De noite, já em casa, Sumiko serve para os inquilinos algumas bebidas que ela ganhou. Os estudantes não podem e Mayumi recusa a bebida, deixando todos chocados. Ela está tentando maneirar no comes e bebes. Sayaka fica desapontada por não ter mais o buchinho de Mayumi para apertar, e logo Mai recebe a ligação de uma amiga. Com tudo isso, sobrou mais bebida para Sayaka e Shirosaki. Mayumi toma a bebida da mão do homem e começa a tomar como resultado da ligação. A amiga de Mayumi terminou o namoro e Mai não sabe se fica triste por ela ou feliz pelo sofrimento dela. Shirosaki já está apagado e Mayumi consumiu quase toda a bebida que Sumiko tinha. Sayaka começa a apertar o buchinho da outra mulher depois dela ter se enchido. A velha põe todos eles para dormir e Kazunari dorme pensando em Hitsu. Na manhã seguinte, Kazunari fica observando Hitsu na escola e no final das aulas, ele acompanha ela até a pensão novamente. Ele não dá tempo para ela respirar. E dessa vez, Hitsu conversa mais com Kazunari, fazendo-lhe achar que tá arrasando. A insistência de Kazunari em se aproximar de Hitsu fica ainda pior depois desse dia. Ele acaba presenciando a garota socializar com algumas amigas no fundamental. Quando Hitsu percebe ele, ela tenta fugir, mas Kazunari começa sua perseguição, deixando Hitsu muito irritado ao ponto de brigar com ele. Isso faz com que Kazunari fique deprimido o dia todo. Mesmo com seu jeito bruto de ser, é Mayumi quem acaba consolando ele. Na verdade, ela só deixa Kazunari pior. Shirosaki encontra Hitsu deprimida no jardim. Ela se abre com o homem emocionalmente falando. E Kazunari, que estava vendo os dois, percebe que pode ter exagerado. Mas no dia seguinte, ele continua perseguindo a pobre garota. Ele não larga do pé dela, mas Hitsu só dá atenção à sua leitura. Ele finalmente chama a atenção dela para ver um arco-íris que a deixa maravilhada. Quando Kazunari e Hitsu voltam da escola, eles encontram Mayumi sendo atacada por Sayaka bêbada. Nenhum dos dois ajudam e é Sumiko que salva Mayumi das garras da outra mulher. Sayaka conta o motivo de ter começado a beber cedo. Ela teve uma experiência desagradável com seu ex em uma festa. Já a chifruda conta sobre sua experiência com homens, e é o bastante para todos, principalmente Sayaka, falar umas verdades na cara dela. 100% dos homens que Mayumi namorou a botaram chifre. Depois de Hitsu entrar no assunto, Sayaka também joga umas verdades na cara dela e fala que ela não tem experiência alguma. Já Kazunari fica muito feliz em saber disso. Sayaka finge dar o primeiro beijo de Hitsu e Kazunari se apressa para impedir. Depois de beijar o braço do garoto, Hitsu corre para se esconder em seu quarto. E depois, quando Kazunari tenta beijar seu próprio braço, ele é pego no flagra. O clima fica estranho entre Kazunari e Hitsu no jantar, até Mayumi se irritar e mandá-los se comerem. O dia amanhece calorento e os inquilinos estão brigando com pistolas de água no quintal. Kazunari
fica doido imaginando como Hitsu estaria, mas ao contrário do que ele pensava, a garota está toda equipada para a guerra de água. Mas isso também o deixa muito animado. A brincadeira acaba no fim da tarde e Kazunari acaba encontrando dentro da casa o livro que Hitsu está lendo, e ele logo é pego por ela. Como Hitsu é influenciado por cada livro que lê, Kazunari queria saber sobre o livro que a deixou tão animada hoje. Então ela fica feliz em poder falar sobre uma coisa que ela gosta muito. Então deixa o livro com Kazunari já que terminou de ler. O garoto lê o livro de Hitsu tranquilo, e quando ela aparece para perguntar sobre a leitura, ele não pôde responder porque foi chutado por Mayumi sem motivo algum, deixando a mulher muito feliz em estragar a interação dos dois mais jovens. Depois do jantar, Sumiko inventa algo para passar o tédio dos inquilinos. As três garotas contam uma história com cada um inventando uma parte e usando os homens como personagens. Shiro foi o que mais gostou da experiência de contar histórias. Ele até sentiu vontade de voltar a escrever como no passado. Logo depois, Kazunari chama Hitsu para conversar sobre o livro que ela emprestou. Hitsu fica muito feliz em falar sobre isso. Já Mayumi e Sayaka ficam tramando para estragar a felicidade dos dois jovens. Porém, Sumiko vem como um anjo para impedir isso, fazendo com que as mais velhas fiquem apenas observando. Kazunari e Hitsu começam a discutir opiniões opostas sobre o livro, e o garoto acha que estragou tudo. Os inquilinos estão tranquilos na pensão quando Sumiko avisa que recebeu uma ligação da polícia querendo falar com Shiro, mas é sobre uma carteira feminina que ele encontrou e entregou à polícia. A dona da carteira é uma garotinha que veio à pensão com sua mãe para agradecer o garoto. Os outros observam tudo. Eles veem que a mulher corre perigo perto de Shiro. A criança, muito curiosa com o que ele está fazendo, é convidada para ver o seu projeto quando estiver acabado. No dia seguinte, a garotinha aparece novamente e Shiro fica muito animado em ser desprezado pela criança, que ele denominou ser uma sádica. O dispositivo de Shiro ainda está longe de terminar, então Shinatsu decide vir à pensão todo dia para ajudá-lo. E como prometido, ela passa a vir todos os dias e os dois trabalham juntos. Já os outros inquilinos ficam de longe vigiando a segurança de Shinatsu. Em outro dia, a pequena criança confessa que gosta dele, e os curiosos ficam chocados, mas logo ficam aliviados pelo escudo de Shiro contra menores de 18 ser forte. Quando Shiro deixa Shinatsu sozinha esperando ele resolver algo, Mayumi decide colocar algum juízo na cabeça da criança. Porém, a mulher acaba se irritando com a língua afiada de Shinatsu, mas logo Mayumi consegue fazer a menina chorar e ir embora. Com isso, os outros começam a julgar a maturidade da mulher. No jantar, Shiro e Sumiko se perguntam o que deve ter acontecido com Shinatsu que não apareceu mais na pensão. A envolvida não fala nada, mas Sayako conta o que aconteceu. Sumiko espera que a garotinha apareça no dia seguinte. Kazunari e Hitsu encontram Shinatsu quando estão voltando da escola. Eles veem que ela está sendo excluída das amigas e se lembram das palavras de Mei. O garoto conta a todos o que viu e logo a mãe de Shinatsu aparece na pensão querendo saber se a filha está lá, porque ela não apareceu mais em casa. Quando Kazunari está saindo para procurar, ele encontra ela nos arbustos da pensão. Mayumi falha miseravelmente em se desculpar com a criança e Shinatsu conta o motivo das amigas dela terem se afastado. Tudo foi porque ela acabou tratando mal uma delas. Toda a sua turma fez uma confusão com isso e depois Shinatsu passou a ser excluída. Sumiko faz Shinatsu se sentir melhor com seu pudim. A velha também dá conselhos à criança e Shiro diz que logo termina o seu projeto e sugere que Shinatsu chame as amiguinhas para ver. No dia seguinte, a garota aparece com suas amigas. Então Shiro mostra o seu dispositivo de Pitágoras feito de bambu, que teve um final decepcionante, mas tudo dá certo depois. Para finalizar a tarde, Sumiko serve um grande balde de pudim para as crianças, e depois desse dia, Shinatsu não apareceu mais, pois estava passando o tempo com as amigas. Os inquilinos falam a respeito de um pervertido que está solto. Dessa vez, não se trata de Shirasaki. Mayumi e Sayaka contam sua experiência desagradável com assediadores e Sumiko adverte Hitsu sobre isso, sem leitura no caminho de ida e volta da escola, porque ela fica muito indefesa quando está lendo. Hitsu então resolve usar Kazunari como guarda. Os moradores recebem a notícia de que o suspeito foi capturado, e Hitsu corre feliz para a biblioteca para passar o dia lendo. A noite chega e Hitsu ainda não voltou. Algumas crianças passam correndo assustadas com o homem que elas viram entrar na estação de metrô por onde Hitsu agora está passando. O suspeito mostra seu dote para Hitsu, mas ela ignora completamente. Quando o homem toca nela, Kazunari e os outros inquilinos chegam na hora certa para ajudar a garota. Depois que voltam para a pensão, Kazunari dá um sermão em Hitsu sobre o que aconteceu. O garoto acorda no dia seguinte muito entediado. Após ele fazer a sua atividade favorita, que é espiar Hitsu, ele pede a ela uma recomendação de um livro para ler, que seja tão bom quanto aquele que ela emprestou. Hitsu promete pensar sobre qual livro recomendar a ele. Kazunari encontra Sumiko largada pela pensão. A velha acordou com preguiça e sem vontade de fazer nada, por isso eles vão ter que comer fora em um restaurante de uma amiga de Sumiko. Enquanto Sumiko conversa com sua amiga, a outra velha conta que está à procura de alguém capacitado para trabalhar para ela no restaurante. No mesmo instante, elas veem Kazunari
Kazunari controlando os seus acompanhantes e decidindo o que vão comer, então o trabalho é oferecido para o garoto. Mesmo a senhora contando todos os lados positivos de trabalhar no café tradicional, Kazunari recusa o mais gentil possível. Sumiko chama ele por seu apelido secreto do fundamental e Kazunari é obrigado a contar a história por trás desse apelido para os inquilinos. As duas mulheres caem na risada e até mesmo Hitsu acha graça. Kazunari volta para casa de mau humor, os outros tentam consolar ele contando os apelidos que tinham, e Mayumi conta o pior apelido que um conhecido dela tinha no passado, e isso deixa Kazunari mais aliviado. No dia seguinte, a velha do café tradicional aparece para convencer Kazunari a trabalhar para ela. Ele é obrigado a vestir o uniforme de trabalho, e Hitsu fica encantada com o figurino de Kazunari. Ela adora trajes tradicionais, então entrega os livros que prometeu a ele, deixando Kazunari ainda mais encantadora aos seus olhos. Então o garoto é forçado a aceitar trabalhar no café. Esse era o plano de Sumiko desde o início. Sumiko arruma Kazunari para o primeiro dia de trabalho dele. Ele escolheu se vestir em casa porque sabe que Hitsu vai estar espiando. Kazunari conhece seu primeiro colega de trabalho excêntrico que se chama Hojo. O homem já suga todas as energias de Kazunari. Ele conhece o outro colega de trabalho que no começo parecia normal, mas logo Kurokawa começa a entrar no seu personagem designado pelo café. Kazunari volta do seu primeiro dia de trabalho esgotado das esquisitices que teve que enfrentar. Na pensão, Mayumi está triste por não ter sido convidada para uma festinha no seu trabalho, e Kazunari recebe uma ligação de seu amigo da escola chamando ele para uma festa também, mas é Mayumi quem recusa. Logo depois, Kazunari é desconvidado porque quem vai estar lá é uma garota do seu passado que não iria se ele fosse convidado. Kazunari passa mais um dia de trabalho pensando nisso. Os próximos clientes a chegar são o pessoal que iria fazer a festa sem ele, incluindo a garota do passado. Na pensão, os inquilinos estão no tédio e sem nada para fazer. Sumiko dá a ideia deles irem até o trabalho do garoto. Até mesmo Hitsu vai junto, interessada nos livros antigos que tem lá. Sumiko faz ela vestir um traje tradicional. O clima fica estranho entre Kazunari e o grupo. Mais tarde, os 3 funcionários do café enfrentam problemas em lidar com aquele bando. Kurokawa e Hojo não gostam nem um pouco deles. Os inquilinos de Kawaiso acabam de chegar, mas Kazunari é chamado na mesa dos encrenqueiros para ser humilhado pelos amigos de Tagami, e principalmente pelo namorado de Hayashi. Ela conta para eles que no passado Kazunari era esquisito, mas tudo isso graças a ela. Porém, Kazunari não fala nada, enquanto as garotas da pensão observam toda a cena. Kazunari fica muito nervoso e sem saber o que fazer, e antes que ele perca a cabeça, escuta a voz de Hitsu que está lá para tirá-lo daquela situação. Os risos param na hora, e Hitsu chama ele para anotar os pedidos dela e dos outros da pensão. As próximas a entrarem em ação são Mayumi e Sayaka. Os garotos vão à loucura. Para terminar com chave de ouro, Sayaka resolve desmascarar Hayashi na frente dos outros. Quando Kazunari chega na mesa dos inquilinos, para sua tristeza, Hitsu já havia ido embora, mas ele entende o lado dela e fica feliz pelo que ela se esforçou a fazer por ele. Em casa, Kazunari janta com os outros a sua comida favorita e Hitsu ainda tenta animá-lo. Ele pode dizer que teve o melhor dia apesar das humilhações passadas. Mais tarde, ele recebe a ligação de seu amigo Tagami pedindo para apresentar a moça bonita dos peitos grandes, mais conhecida como Mayumi. A mulher está mais uma vez na sofrência e com inveja daqueles que têm com quem passar as férias. Ela conta sobre mais uma colega do trabalho que começou a namorar. Sumiko chega com um violão e Mai sobe no telhado para tocar a música da infelicidade. Ela amaldiçoa todos os que escutam para serem tão infelizes quanto ela. Sumiko e Sayaka são as mais empolgadas com o show. De noite, Kazunari é acordado por um grito feminino e é atacado por Hitsu. Ela estava muito assustada com alguma coisa e Mayumi também. Shiro aparece logo depois. Hitsu conta a ele sobre a centopeia que interrompeu a sua leitura e ela foi em busca de ajuda, mas acabou assustando Mayumi. Sumiko não está na pensão essa noite para se livrar do animal como sempre faz, então Hitsu pede ajuda de Kazunari para se livrar do bicho. Shiro e Kazunari preparam os equipamentos necessários e partem para a área proibida das mulheres junto com elas. A primeira parada é no ninho que Mai dorme para pegar os óculos dela. Kazunari fica decepcionado que o primeiro quarto feminino que ele entra desde que entrou na puberdade é aquele desastre, mas o próximo é o de Hitsu, que é mais parecido com uma biblioteca. Hitsu mostra onde deixou a centopeia, porém não tem nenhum sinal dela por lá. Eles se separam para procurar o bicho pela pensão, e a centopeia aparece na roupa de Hitsu. Kazunari pensa no que fazer, mas a garota percebe e entra em pânico. O garoto salva ela de um banho de água quente e ignora que foi queimado para tentar acalmar ela. Logo depois, é Sayaka quem aparece para se livrar do bicho. Depois de tudo resolvido, Hitsu percebe o braço de Kazunari e ela cuida do ferimento dele e se desculpa com muita tristeza. Acordando para mais um dia de trabalho, Kazunari está todo trajado e posturado, esperando ser visto por Hitsu, mas
para a tristeza dele, ela nem estava em casa. Em seu local de trabalho, Kazunari precisa arrumar uma prateleira com livros antigos que chegaram agora. Ele logo pensa em Hitsu e em como a convidaria para ir lá. Como sobrou um pequeno espaço sem livros, ele tem a ideia de pedir alguns de Hitsu emprestado por um tempo. Sumiko fala com a garota sobre isso e ela concorda. Shiro fica encarregado de levar os livros até o café e leva junto as mulheres da pensão. Hitsu fica muito encantada e feliz com os livros do café, então decide passar a tarde lá. Shiro pega Hayashi no flagra tentando ver Kazunari, mas ela conta para ele que só queria se desculpar pelo que causou da última vez que esteve ali. Kazunari aparece para brigar com Shiro e ver Hayashi junto. Ela agradece a Kazunari por tudo que ele aguentou por ela e se desculpa. O garoto desculpa ela facilmente e tudo isso é graças a Hitsu ter aparecido para salvá-lo naquele dia. No dia seguinte, Kazunari pede a ajuda de Hitsu com uma palavra que ele desconhece no livro. Ele começa a fazer a resenha como um dever de casa das férias. Kazunari decide não cair nas brincadeiras de Mayumi para não espantar Hitsu. Então ele conta sobre os livros que Hitsu emprestou para o café estarem fazendo muito sucesso lá. Até mesmo Hayashi tem aparecido regularmente para ler. Mayumi fica irritada por Kazunari estar sendo muito bonzinho. Depois que ele sai para trabalhar, Shiro recebe a visita de Shinatsu. Ela veio para o homem fazer os seus deveres da escola, e Shiro fica muito feliz em ser usado. Shirosaki bota as mãos na massa e as outras garotas também participam. Depois deles terminarem de produzir bolas de barro, eles fazem uma pausa para almoçar e logo depois voltam ao trabalho. Agora precisam deixar suas bolas brilhando. Enquanto fazem isso, Shinatsu fala sobre o fato de Kazunari gostar de Hitsu. Mayumi e Shiro ficam chocados por ela dizer facilmente o que nem mesmo Sayaka teve coragem de dizer. Mas Hitsu nega o fato. Para ela, Kazunari é apenas legal com todo mundo. Nesse momento, ele está até cuidando da colega que teve no fundamental. A criança assume ser ciúmes, mas Hitsu nega tudo. No fim da tarde, quando Kazunari chega do trabalho, tudo está muito quieto em Kawaisou. Hitsu está de mau humor e o garoto exige saber o que aconteceu naquela tarde, porém Mayumi é muito vaga nas respostas. O assunto desta manhã em Kawaisou é sobre animais de estimação. Eles falam enquanto assistem um programa de TV sobre animais. Kazunari quer saber de qual Hitsu gosta mais, cachorro ou gato, então também deixa nos comentários de qual você prefere. O clima entre os dois anda estranho desde o dia em que Shinatsu esteve na pensão. Hitsu prefere cachorros grandes e Sayaka compara Kazunari com um, deixando Hitsu nervosa. Sayaka fica satisfeita com o que causou e Kazunari pensa em como pode se vingar de Sayaka sem saber nenhuma fraqueza dela. No mesmo instante, chega uma visita para a garota. Sayaka fica nervosa e manda a mulher ir embora o quanto antes, mas Sumiko convida ela para entrar. Tsune tem um sotaque caipira bem forte e quase deixa escapar histórias sobre o passado de Sayaka na fazenda. Shirosaki se oferece para deixar a bagagem de Tsune no quarto de Sayaka. Ela revela um segredo da garota, mas com o sotaque fica difícil de entender. Kazunari e Mayumi veem esperanças em Tsune. Ela pode ser a fraqueza da outra mulher. Os moradores colocam Tsune para beberem, enquanto ela conta histórias sobre Sayaka que faz Kazunari se sentir vingado, e Mayumi zombar o quanto pode. A última coisa que Tsune conta é que Sayaka foi para uma escola só para meninas. Nos feriados, ela ficava ocupada com os namorado, namorada e yaoi. E antes de explicar direito, Tsune cai em um sono profundo para alívio de Sayaka. Na manhã seguinte, Tsune está totalmente diferente com a mágica que Sayaka fez com maquiagem. Ela vai embora com Kazunari ajudando ela com sua bagagem. Dias depois, Kazunari usa a fraqueza de Sayaka que ele descobriu. Ele até consegue vê-la sem maquiagem, o que é mais do que raro. Mas em troca disso, o número de fraquezas de Kazunari aumentou. As férias de verão chegam ao fim e a missão de Kazunari na escola é fazer com que Hitsu interaja com alguém que também entenda de literatura, e ele consegue fazer isso, ficando muito satisfeito em observar ela interagir com uma nova amiga. Maimura convida Hitsu para ir embora com ela. No caminho, ela faz várias perguntas, algumas muito invasivas. Kazunari acompanha elas de longe e ao ouvir que Maimura quer dar uma olhada na pensão, ele corre até lá para despachar as mulheres e amarrar Shiro no quarto. Tudo para que a nova amiga de Hitsu não veja nenhuma esquisitice. Nos próximos dias, Maimura não deixa Hitsu em paz em nenhum momento e vive mandando mensagens para ela. Kazunari vê que o que ele fez pode não ter sido algo tão bom. Maimura convida Hitsu para se encontrar com as outras pessoas amantes de livros. Hitsu aceita mesmo não gostando de estar com estranhos. Ao contrário de que Maimura disse, o encontro não era na biblioteca e pelo que Sayaka viu, também envolvia garotos. Sayaka conta sobre isso para os outros da pensão e Kazunari fica muito preocupado. Enquanto isso, Hitsu está muito desconfortável no ambiente que Maimura envolveu.
Um dos amigos da garota puxa assunto com Hitsu. No começo ela até acha tranquilo, mas quando ele começa a se achar um leitor superior e desprezar aqueles que começam lendo livros simples, Hitsu lembra de Kazunari e defende essas pessoas. Isso faz Mitsui ter mais interesse nela e querer agarrá-la. Hitsu é salvo por mensagens que foram enviadas para seu celular. Era Kazunari que queria saber se estava bem ou se ela precisava de ajuda, mas Hitsu garante que consegue lidar com isso sozinha. Maemura chama ela para irem jantar, mas Hitsu recusa pois sabe que o pessoal da pensão está esperando por ela para jantarem juntos. Kazunari estava esperando no ponto de ônibus para voltarem para casa. No dia seguinte, Hitsu dá um basta em Maemura, o mais cuidadosa possível. De noite, Hitsu já não recebe mais nenhuma mensagem, e na escola Maemura já não fala mais com ela. A outra garota tinha outras amigas para ir embora. Agora Hitsu pode voltar acompanhada de Kazunari, no entanto ela sente falta de conversar sobre livros com outras garotas. Depois do jantar, Sumiko entrega para os adultos da pensão uma bebida forte que ela ganhou do vizinho. Os estudantes ficam apenas com suco de ameixa, mas por engano Hitsu toma a bebida alcoólica também e fica embriagada. Enquanto bêbada, Hitsu lamenta por não ter uma amiga compatível com ela. Mayumi e Sayaka dão conselhos para a garota sobre amizades, e a Bebum fala coisas que normalmente não diria nunca. Hitsu bêbada é uma pessoa muito zangada e diz não gostar de Kazunari e continuar sendo legal com Hayashi. Ela reclama também que está com fome. Então Kazunari se levanta para ir buscar alguns petiscos em seu quarto, mas Hitsu quer ir junto. Antes que o garoto pense que está com sorte, Mayumi e Sayaka vão também. Na manhã seguinte, Hitsu acorda no quarto de Kazunari. Os donos do quarto dormiram em outro lugar. Hitsu vê o livro que Kazunari está lendo agora e dá uma olhada nas anotações dele. O garoto tenta impedir, mas já é tarde. Ele corre atrás de Hitsu para se explicar, mas Hitsu achou as anotações de Kazunari a respeito do livro muito engraçadas e adoraria ler mais dos comentários deles assim que ele terminar o livro. Antes de Hitsu se retirar, Kazunari pede para ela o número de seu celular e e-mail, para não precisar usar o celular de Mayumi, que nem da última vez. Ela entrega a ele e o dia de Kazunari fica mais feliz, e o de Hitsu também. Esse foi Bokura wa Minaka wa Sou. Se gostou, deixa um like e se inscreva. Comenta também a melhor parte do vídeo. Até a próxima e bye bye!